E o... Boa noite a todos, bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Almaçã e do Grupo dos Jungianos de Brasília. E nessa noite nós temos um tema muito polêmico, muito atual, que é a cultura do cancelamento. E agora eu perguntar para vocês, quem que vocês cancelaram nas últimas 24 horas, na última semana, no último mês? Quem foi que você apertou o botãozinho lá e falou, deleta esse aqui? Com aquele sangue no olho, né? Aquela vontade de falar, nunca mais eu vou ter que te ver falando bobagem, né? E é interessante que esse é um fenômeno que tem aparecido crescente na sociedade, né? Nós tivemos agora, algumas semanas para trás, aí, a Juliana Paz, ela pedindo, pelo amor de Deus, gente, o que eu falei, eu não falei, não foi bem isso, né? Há um mês atrás, mais ou menos, nós tivemos a Carol Conká. Então, pegando alguns exemplos aqui recentes de pessoas que publicamente entraram em grandes enrascadas nas redes sociais, porque o que ela queria dizer não era bem isso, né? Então, até a pessoa poder se explicar, que já era um fenômeno que a gente via em rádio, em televisão. A rádio era mais complicado, porque a rádio sempre teve mais ao vivo, né? Televisão você tem cortes, você edita, mas no ao vivo também, às vezes, aparecia alguém falando algumas potocas, né? E aí a coisa ficava interessante. Mas o legal é que essa cultura do cancelamento virou, né, um processo até de linchamento coletivo, né? De olha, não quero, não vou. E até a pessoa poder parar para se retratar e falar qualquer coisa. Ave Maria, haja advogado, haja vontade para tentar remendar aquilo que já foi feito, né? Num mundo onde nós temos muita visibilidade, transparência total de tudo e todos, que acho que é até um processo de evolução da humanidade, também aparece essa dificuldade, né? Como é que a gente lida com essa realidade tão diferenciada, é, tão novidade, né? Como é que a gente lida com essa cultura do cancelamento? E eu convidei, né, o professor Sandro Ribeiro, que está fazendo pós-doc, né? Doutor em educação, filosofia, que é professor também no Instituto Federal de Goiás. Bem-vindo, professor. Obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui com vocês. Né? Também a gente convidou para essa noite a Karen e o Luiz Mux, lá do Rio de Janeiro, tá? Que estão fazendo a campanha Vozes Silenciadas. Né? Por um acaso vocês, Luiz, Karen, Oi, Jorge, boa noite, estamos boa aqui. noite, Jorge, né? Luiz, boa noite, boa né? noite a todos. Bem-vindos. Né? O Meu Luiz e a Karen estão guitarrista fazendo. predileto. Obrigado. E o meu cantor predileto lá do Rio de Janeiro, professor Sandro. Né? E eles estão com um projeto belíssimo, que acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo nessa noite, chamado Vozes Caladas, onde 8 comunidades do Rio de Janeiro vão trazer a arte, né? Dar voz para 8 comunidades do Rio de Janeiro, artistas, né, das comunidades silenciadas. E a gente está falando de pessoas também, de uma certa forma, silenciadas, né, na cultura do cancelamento. Vamos escutar um pouquinho cada um vai falar um pouquinho. Primeiro, professor Sandro. Né? Boa noite, professor Sandro. E essa ideia dessa cultura do cancelamento, professor. Né? Eu fico até com medo dessas lives que a gente faz, que de vez em quando a gente brinca. Vai que cai na mão de uma galera aí meio radical e a gente é linchado aí, né? Ainda mais gente que gosta de brincar, falar besteira, né? Fala, vai que, né? Hoje está difícil mesmo. E aí, professor Sandro? Ok, Jorge. Primeiramente, mais uma vez, boa noite a todos e todas que nos assistem, bem como aqueles que, porventura, venham nos assistir em outro contexto e que será sempre o seu agora. É um prazer estar com vocês.
De fato, Jorge, é algo bastante polêmico e complexo, mas me permitam um adendozinho, Jorge. Se o que você fala, alguma galera não goste, que cancele mesmo, meu amigo. Porque, sinceramente, os elementos que porventura sei, que você sinaliza, que você brinca, que você fala, são elementos críticos. E, obviamente, muitos pode ser que não gostem. E essa cultura do cancelamento, Jorge, só para começar a nossa conversa e bate-papo aí, ela é um tanto quanto complexa, porque quando nós olhamos para a personalidade do tirano, né, para a personalidade autoritária, eu aponto o dedo e tenho ascos, né? Que horrível, que feio, né? Eu odeio a figura histórica, né, da cultura hitleriana. Oh, que absurdo, que monstruosidade. Mas nós não percebemos que, por vezes, nosso comportamento, nós desenvolvemos capilaridades que têm profundidade com uma postura tirana que sequer consegue desenvolver a ética do dissenso, permitir o direito de fala do outro. Eu, como professor e filósofo, aí, na vida, primeira aula em todas as turmas que entro é discutir a diferença entre compreender e concordar. Você é convidado a compreender o que determinado pensador diz. Agora, concordar ou não concordar, com todo respeito, isso é problema seu, né? Você que escolhe concordar ou não com determinada perspectiva, determinado posicionamento. Agora, compreender é direito. E aí, por vezes, as pessoas tendem a agir dessa forma, sem perceber o tanto que isso está imbuído da carga psíquica de um eu intensificado, né? Para não dizer egóico, quando, por vezes, se você não concorda comigo, aí o outro tende a ser taxado como burro, não evoluído ou qualquer outra coisa parecida. Mas se concorda comigo, pronto, você é convidado ou convidada a fazer parte do Clube do Bolinha, Clube da Luluzinha, e nós não percebemos o quanto há de infante nisso, o quanto há de fragilidade, de uma necessidade de uma constituição, né, de um processo mínimo, como o titio Sócrates já dizia, copiando lá do pórtico do oráculo de Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo, né? E por vezes o outro, quando implica e se esbarra em mim, meu amigo, pronto, né? E aí, face a face é mais difícil, mas aqui no meio virtual é mais fácil, né? À distância do contato físico, portanto, alijar, né? Desejar que o outro não faça parte do meu convívio, isso é o mínimo da postura. Mas, não, isso não é tirano, é apenas liberdade de escolha. Enfim, são apenas algumas polêmicas para iniciarmos nossa conversa aí, Jorge. Muito bom, né? Daqui a pouco eu quero falar contigo sobre aquela questão até da servidão voluntária, que eu acho que cabe dentro disso. Etienne Também, né? Lautier. Opa, que eu acho que cai bem dentro disso aqui. Mas antes, deixa eu escutar um pouquinho o Luiz e a Karen, porque acho que eles têm um projeto cultural maravilhoso no Rio de Janeiro, que tem um pouco a ver com isso, né? É o nome do projeto, professor. Vozes Caladas, né? Estão dando vozes à comunidade. Muito A interessante. gente está falando de uma questão de cultura do cancelamento, né? Luiz, Karen, e aí, dentro dessa pegada que a gente está falando, né? Como é que é isso de vocês irem para as comunidades do Rio de Janeiro, para dentro das favelas, dentro das classes, O né? olho do furacão. Exato, e de repente vocês estão dando voz para pessoas que estão sem voz, isso é magnífico, né? É muito isso. verdade. Primeiro, boa noite, tá? Muito Boa prazer. noite a todos. Karen, Luiz, mais uma vez, Jorge, agradeço. A gente, né, nos conhecemos aí nas redes sociais, então tem esse lado maravilhoso das redes, eu acho que existe para isso, né? Deveria ser, né? Conexão total. E só agradeço, tá? Foi um prazer enorme, boa noite a todos, prazer conhecer todos. E Luiz pode falar melhor, esse projeto surgiu, Luiz é músico, produtor, compositor, enfim, e isso surgiu por conta da voz dele, né, que foi calada, né, e a gente assistindo tudo, fomos todos calados, mas em especial a cultura, né, e música, e aí a gente conversando já era uma vontade, né, de um projeto desse. A gente compôs uma música, na verdade, juntos, e a gente deu o título da música de Mais uma Bala Perdida, fazendo uma alusão ao vírus
Aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, é uma bala perdida, você não sabe de onde que vem o negócio. Na verdade, é uma bala perdida, você não sabe de onde que vem o negócio. E depois disso a gente falou, alegria, não né? vamos ficar só nisso, vamos fazer uma campanha. Ela teve a ideia de fazer uma campanha chamada Quero de Novo Alegria, porque, olha, gente... O refrão é também, né? Foi muito duro assim, para a nossa classe. Eu não sei, não conheço as pessoas que estão aí, acho que todo mundo foi atingido, mas a classe artística, e eu que só vivo disso, só vivo de arte, e não é só financeiro, você não poder mais tocar, você perder a vontade de tocar, vem muito aquele sentimento do quase você um suicídio, sabe? É quase um suicídio. É muito triste. Eu fiquei muito mal, e aí a gente veio com essa campanha Quero de Novo Alegria. E aí, até fazendo agora, né, esse link aí, Jorge, é muito interessante porque a sua pergunta, né? Quando nós fomos, é um choque muito grande. Nós temos músicos assim, estamos recebendo as músicas, chegamos a chorar com músicas, o português, a verdadeiras orações, lindíssima. verdadeiras orações que eu estou recebendo. Muito lindas. E é impressionante porque quando você vai lá, a realidade é muito diferente mesmo da nossa. E então você é avisado e tem uma série de coisas e regras e ao mesmo tempo respeitado. E aí fazendo esse link a esse, né, ao tema, é impressionante que nas redes sociais existe você está, como é que eu posso dizer, você está protegido, blindado, né? E é como é que pode a gente de repente num território com tanta coisa absurda você estar protegido? Né? Porque você está protegido porque você faz algo positivo. E de todas as frentes você é respeitado e protegido. Né? Então, assim, tem isso, né? A cultura, a música, a dimensão, né, que ela tem. E aonde ela vai, né? É muito bonito. Eu acho interessante o nome, né? Vozes Caladas, né? Porque, Jorge, na verdade... a gente, as vozes de lá foram muito mais caladas, porque já são caladas historicamente. Já existe esse cancelamento historicamente. E cultural também, porque no Brasil cultural já é muito, imagina, no né? Brasil já é cancelado. E lá já existe esse cancelamento, essa coisa. E quando você chega lá e leva uma oportunidade para um compositor expressar a arte dele com o tema Quero de Novo Alegria, poxa, eu vi gente compondo uma música de um dia para o outro, que é uma verdadeira oração. Vocês vão ter acesso e vocês vão entender o que eu estou falando. E um não pôde compor porque realmente teve uma situação, né, com polícia e tudo, e tiroteio não pôde ir. Olha que ponto chega o cancelamento. Eu vou só contar esse episódio rapidamente. Ontem o cara pediu para estender um pouquinho a inscrição dele, e ele botou o celular para fora do estúdio. Eu estou aqui no estúdio, mas eu não estou conseguindo gravar. E era um barulho estarrecedor de tiro. Era muito tiroteio. E o cara lá dentro do estúdio. É uma realidade assim completamente doida. E a gente fica feliz de poder estar... Pois e receber as mensagens. Para fechar, assim, foi a coisa mais linda, assim, eu acho que de tudo que nós fizemos na vida, né? Nesse momento, eu falo, a gente tem que trabalhar muitas coisas, é o que está dando mais prazer, porque esses músicos, acho que travou. Não, nós estamos te ouvindo. Não, é porque esses músicos, muitos deles, a gente fala com todos, né? São 30 e poucos, para tirar dúvidas, e as frases são as mesmas sempre. Olha, eu não tenho como te agradecer o que você fez por mim. Poxa, é muito o que vocês bonito. fizeram, o que vocês estão fazendo, vocês me deram vida, vocês me deram a voz de volta. Eu desisti de cantar. Eu estou, né, em depressão, muito. A gente ouviu, né? Até o respeito do próprio absurdo que rola, né? Primeira reunião que a gente foi numa comunidade aqui chamada Vila Kennedy, que é a comunidade mais violenta do Rio de Janeiro. Uma das, né? Uma das. E você vê que as pessoas, quando veem você fazendo alguma coisa muito boa para a própria comunidade, até quem faz o mal
bate continência para você, fala, pô, muito Porque obrigado. entre o mal e o Muito... bem, na verdade, é muito relativo, então, sabe, porque existe ali dentro é muito uma... gratificante, é muito gratificante. E estamos muito felizes de ter como parceiro esse cara que é o trabalho feito, né? Porque tem uma sinergia muito grande. Quando o Jorge me falou dos números, né, na primeira conversa, foi maravilhoso. Então, enfim, eu acho que o cancelamento ele acontece de várias formas aí. Na comunidade tem uma forma de cancelamento, nas nossas vidas, né, em todos os lugares e na internet. E a gente poder dar voz, ao invés de cancelar, eu acho que é a coisa mais, né, o mínimo legal que a gente faz, né, gente? Porque para que cancelar, né? Para quê, né? Para que calar, né? Muito bom, muito bom. Aguenta a mão aí um pouquinho que eu quero escutar o professor Sandro, que esse papo aqui vai longe, né? Professor Sandro. Diz aí, Jorge. Que trabalho maravilhoso que essa turma está fazendo lá no Rio, né? Muito, E nós muito bom. aqui participando também juntos, porque nós estamos integrando, né, em rede, o Brasil inteiro, né? E é interessante, né, professor, porque a gente fala eu entrei com o tema da servidão voluntária, você tinha começado a falar de uma certa tirania, que às vezes a gente faz sem perceber, né? E eu citei lá, né, a servidão voluntária, né? E aí, professor, como é que a gente pode olhar para porque é fato, né? O Luiz trouxe isso com muita propriedade. Tem muita gente na sociedade que a gente cancela, tira a voz, fala, ó, cala que você não tem autoridade para falar comigo. Você não vai tocar no meu barzinho porque você não tem o bonezinho cor de ocre, né? Que tem para tocar no bar. Aquelas coisas absurdas que a gente vê na sociedade, né, professor? Que se não pintou a pontinha do dedinho de verde, você não pode participar, né? E aí, né, professor, como é que a gente pode lidar com essa coisa toda, né? Com essa questão até meio tirana da sociedade mesmo, né? De não dar espaço, não dar voz. Sim. Jorge, a obra que você cita, do Etienne Laboutier, no contexto dos governos monárquicos, ele se incomodou, né? De forma muito drástica e profunda, eu diria que nevrálgica. Ou seja, como pode as pessoas aceitarem submeterem-se ao governo de um só? Como podem aceitar a tirania? Ele dizia, os nascidos a gente até entende, mas como pode a maioria que é mais forte aceitar e conviver com aquele que é o mais fraco? E aí, Jorge, eu me encontro diante de duas circunstâncias. Primeira, sendo filósofo, podemos pensar ontologicamente o que é humano, o que é a essência humana, como pensar sobre isso. Por outro lado, como pesquisador e estudioso da teoria crítica, nós olhamos para a sociedade, para os fenômenos, numa perspectiva aí bastante ampla, e nos colocamos, de fato, a pensar e a olhar isso com outras diretrizes, sabe? E me lembro muito bem aqui, não querendo ser teórico aí, mas quando o Rousseau fala, por exemplo, do amor de si. Jorge, como a gente tem perdido, meu amigo, a relação de empatia, né? Que é um nome que tem virado muito clichê por aí, né? As dimensões aí da empatia. Mas o fato de vivenciarmos os princípios básicos de humanidade. E aí, assim, ontologicamente, no sentido de natureza humana, retomar os princípios do sentimento, da vivência, dos elementos sociais, ao passo que, dentro da sociedade, e aí vale dizer, Jorge, há muitos anos, as empresas utilizam a força da imagem para se representar economicamente, socialmente, mercadologicamente. E assim, tanto é que se os conceitos, por exemplo, de responsabilidade social, eles não são desenvolvidos por interesse de gerar bens sociais, mas num retorno que é muito imensamente maior, a proporção é imensamente maior do retorno positivo à vendagem da ideia, da mercadoria, no mercado de bolsa de valores, a boa imagem de uma empresa repercute muito bem. Quem não vai se lembrar aí da última Olimpíada em que um nadador, salvo engano, norte-americano, aí aprontou algumas por aí, e automaticamente a imagem dele, denegrida na mídia, fez com que ele perdesse milhares de patrocinadores.
Eu falo em dólares, obviamente, né? Numericamente falando. Ou seja, essa ideia da representação sempre existia. Mas agora, Jorge, eu percebo que ela se infiltra nas particularidades, porque nós ganhamos uma capilaridade nas relações. E aí, retomando ao que você cita, ao Etienne Labotier, que conclama a população a se rebelar contra uma tirania que ele dizia não há justiça nessa a formatação de governo. A pergunta é, e aí? É fácil termos a coragem para dizer não e, de certa forma, estarmos na contramão do que a história aponta, esse elemento da deformidade cultural, né? Porque seguir o fluxo é muito mais fácil. Como você diz aí, brinca com a ideia, né? Pintar o dedinho de verde, ou apresentar do determinado modelo no estilo, isso é moda, ou seja, fazer parte de um grupo. Até que ponto nós precisamos sucumbir a essa tirania da imagem e da representação social? São coisas que merecem, penso eu, a nossa reflexão, porque, por vezes, nós estamos endossando discursos arcaicos, toscos, né? E endossando aí, assinando embaixo aí a monstruosidade. E nós temos facilidade para percebê-la fora de nós. E aí? Sou eu mais um elemento que corrobora com essa cultura de monstruosidade, desses aspectos da deformação do humano, da cultura, da própria formação, né? São questões que merecem nossa reflexão, Jorge. Isso de fato me incomoda. E é interessante, professor Sandro, que a gente tem hoje a crise que está desenvolvida na sociedade de falta de amor próprio, e com a falta de amor próprio a gente perde muita empatia, a capacidade de olhar o outro, e a coisa mais triste que eu vejo, eu também vou passar a bola para o Luiz e para a Karen, né? É essa coisa de, poxa, deixa eu entrar nessa comunidade e conhecer o diferente, né, Luiz, Karen? Eu imagino que vocês devam estar tendo experiências maravilhosas com isso, né? De trocar, poxa, né? Deixa eu sair do meu apartamento aqui num condomínio legal e deixa eu conhecer esse universo, pelo menos, né? Saber do que ele é feito, de carne e osso, reconhecendo o outro humano que há em mim, né? E aí, Luiz, Karen? Jorge, eu até queria, né, antes de qualquer coisa, até contar e fazer um paralelo. Olha que interessante. É exatamente isso. A gente sai e a gente vive isso, a gente fala com músicos já renomados, que são maravilhosos, porque tem, né, nós temos pessoas de todos os gêneros, de todas as formas, e, enfim, pensamentos, né, em todos os lugares. Mas é interessante como está invertendo, às vezes a gente começa a perceber isso. Eu sempre gostei muito também de lidar com pessoas, ambientes assim, que vivem uma vida totalmente diferente, né? Eu vivi, né? Eu cresci também numa periferia, então é interessante. E aí eu queria falar isso para vocês. Eu tive um problema no meu condomínio, lá, é o que eu falo, a gente só recebe abraços em forma de música, como o Luiz fala, né? E gratidão e pessoas... Carinho. Um professor de história ontem, que fez uma música e mandou hoje atrasado, muita coisa legal, agradecendo. E ontem no meu condomínio, eu saindo com o carro, a gente mora no Recreio dos Bandeirantes, entrou em alta velocidade, eu saindo, e eu só questionei, falei, amigo, falei, né, velocidade. Ele desceu do carro, ele chutou o meu carro, uma coisa horrorosa, enfim, e eu não posso fazer nada, porque por várias razões aí a gente condomínio tem medo, de alto padrão, né, aí crianças, você está lá dentro da Vila Kennedy e você é padrão, abraçado. É normal, aqui no Recreio e tal. Então, assim, é uma coisa, né, que a gente chega hoje a questionar, né? O professor falou, e é verdade, assim, porque você tem o direito à sua voz, você tem o direito a dizer, ainda mais que é uma regra. Você hoje não pode mais nem falar, olha, você não fez isso, que você ainda pode perder a sua vida. Eu concordo muito com o professor quando ele fala eu vou muito dessa opinião também. Até quando a gente vai ter que ser escravo dessa tirania de você tem que ser assim, você tem que seguir... Isso que eu acho que é a pior coisa que existe. E isso é uma coisa que a gente fala aqui... A gente vê menos lá. Menos, mas assim, que eu acho que falta, e eu uso uma palavra, né, a gente fala muito que a gente trabalha com marketing, que é a identidade. Nós temos filhos e eu sempre falo, as pessoas estão se perdendo você a não identidade. descobrir qual é a sua identidade,
ninguém vai te comprar, ninguém sabe quem você é. Quando você se liberta dessa, né, dessa prisão de padrão, você se descobre, você é mais feliz e você passa a se vender para os outros. E te compre quem quer comprar aquilo, esse produto que é você, né? É isso. Agora, é interessante isso que vocês dois estão falando, e aqui eu vou passar de volta a palavra para o professor Sandro, né, professor, porque de repente, dentro disso, o que também eu tenho observado enquanto cancelamento na sociedade, onde as pessoas, de repente, a gente pega alguém para dar eu gosto muito dessa coisa de tirar onda, de brincar, essa é a minha natureza, eu sou muito brincalhão, para quem não me conhece, e pretendo continuar desse jeito, né? Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas que conseguem incoerência dentro do que a Karin acabou de falar, ou seja, ela se vende uma coisa que ela não é nem a pau. Tá? É. O último caso social que a gente viu isso foi a Juliana Paz, né? Eu não fiz aquilo, não, gente. Não fui eu, não. Eu Exatamente. estava bêbada, né? Não fui eu, não. Não apertei aquele botãozinho com 17, não. Né? Chega a ser interessante que parece que essa pessoa que cai na incoerência, ela é o alvo, né, principal dessa coisa do cancelamento. A galera parte para cima, fala, ô, desce daí, criatura, né? Não é até o batom laranja que vai te segurar aqui, não, né? O que você acha disso, professor Sandro? Porra, é exatamente, eu não sei nem o que falar depois Jorge, que você me falou. permite complementar para o professor responder, que eu queria fazer uma complementação, eu queria muito ouvi-lo, tem a ver. O que eu vejo hoje são pessoas que discutem e brigam por pessoas, não brigam mais por ideias. E isso vale para todos. E detalhe, Outra. Até numa fragmentação ideológica, onde as pessoas não conseguem mais fazer jus à ideologia que elas estão, né, defendendo. A gente viu aquela questão também há pouco tempo atrás da Carol Conká. Você vê, pô, que legal, né? Onde é que. E de repente a pessoa não é o outro que só detona ela, é ela que se detona numa incoerência. E aí, professor Sandro? Pois é, amigo Jorge, e demais colegas aí. Penso e percebo, na minha perspectiva, companheiro, de uma leitura aí mais marxiana, adorniana, meu amigo, a sociedade está composta numa formatação que nós, enquanto indivíduos, nós corroboramos para esse modelo. Por quê? O Luiz desculpa? Tirei o microfone, Karen. Desculpa, não ouvi. Karen. Luiz e a Karen, que trabalha com marketing, sabe muito bem disso, né? O elemento da vendagem, da compra, ele só existe porque automaticamente entra no gosto da sociedade. Então, nós somos os compositores de um processo social, que é um processo de retroalimentação, né? E o problema é que nós estamos falando só de mercadoria. Estamos falando de vários outros elementos que estão imbuídos dentro da mercadoria. E aí faz com que vários indivíduos percam, inclusive, uma coisa mais básica, que é o sentimento de classe. O indivíduo não sabe quem ele é mais. Vocês falaram agora há pouco do elemento ideológico aí, né? O sujeito não sabe sequer quem ele é. O que mais nós vemos por aí é franguinho fazendo propaganda para perdigão, entendeu? Então, assim, é um absurdo, né? O indivíduo que... assim, a vantagem, assim, um argumento, tecendo elementos que são degradadores da sua própria identidade. O indivíduo não tem um mínimo capacidade de perceber. O fato é, por quê? Porque ele é burro, ele é insensível? Não. É um elemento, o momento atual que nós temos uma falta de profundidade, de leitura, de reflexão, de leitura crítica. Dá uma olhadinha, a nova reforma do ensino médio, cara. Filosofia não faz parte do novo ensino médio. Por quê? Porque não precisa, Jorge. Não precisa disso. Nós precisamos de pessoas que contribuam para o mercado. Nós precisamos de pessoas que retroalimentem essa lógica, né? Que é uma lógica de acumulação. E aí, onde está o indivíduo, ou seja, o humano de fato, a humanidade?
o que nós temos é o mercado de veleidades, o mercado de personalidades. Então, o indivíduo ele tem que aparecer. E aí eu brinco contigo, Jorge, numa ideia, quando você usa aí a expressão, né? Claro, lançando ideias aí, locubrando aí. Por exemplo, uma personalidade dizendo, eu não sou isso, eu não queria dizer aquilo. A pergunta é, não, você queria... Será que você não queria? Acho que você queria, você diz e você é exatamente aquilo. Mas você não teve um freio psíquico suficiente para segurar a tua onda. Você foi na passionalidade e a coisa saiu. Foi fora do quadradinho do divã, né? Foi no elemento em que todo mundo teve acesso à sua real identidade. E isso é muito triste, porque é uma gaiola, é uma situação em que o indivíduo não vive a si mesmo, ele não tem uma capacidade de experimentar o seu traço de humanidade e, pior ainda, de perceber a sua humanidade refletida no outro. E é interessante, professor... Oi, professor, desculpa lhe interromper. Porque essa pessoa que se expressa desse jeito, né, ela vira alvo exatamente desse cancelamento. Fala, olha, você pode até não ser aquilo que você se programou para ser, mas pelo menos tem estrutura de coerência, né? Eu vejo que o alvo do cancelamento é o incoerente, né? É o político que chega falando que ele vai, né? Olha, eu sou contra a corrupção, e vai ver a família inteira do cara é corrupta. A sociedade não aguenta mais isso. Fala, não rola, né? Não dá. É muito. Me permite, Jorge, complementar? Deixa só o professor Sandro terminar o raciocínio dele, que eu cortei ele, e aí eu volto para ti, tá, Karen? Claro, complementar, perfeito, adorando. Sim, professor. Tranquilo, gente, sem nenhum problema, não cortou não, Jorge. Mas esse elemento, o que me chama a atenção nessa perspectiva, aí tem um termo da teoria crítica que é muito forte, e muito pessoal da área de artes aí, Luiz, não gosta, e pessoal da antropologia, principalmente, tem bastante resistência, mas com todo respeito, é má compreensão. A expressão indústria cultural. Mas que absurdo, então tem um elemento e as pessoas estão vivendo passivamente. Claro que não, nunca foi isso apontado. O fato é que o elemento de uma construção imagética, representacional, que é bem própria dessa lógica da acumulação, ela tem uma capacidade de interpenetrar a nossa existência por diversos e inúmeros meios. E sequer percebemos. E nós acreditamos que estamos vivendo, né, uma cultura, e eu uso a expressão, eu pessoalmente uso a expressão, a cultura pop, que ela é mestre em mesclar tudo, transformar tudo na estética do mesmo, né? Uma cultura de padronização, e ao mesmo tempo ela não tem referencial e identidade com nada. Ela é extremamente temporária, passageira, transitória, porque ela não tem compromisso. Ela tem apenas a vinculação da ideia, ou seja, proporcionar a retroalimentação de um sistema. E o pior, quando o indivíduo, aí é o ponto que eu quero comentar, Jorge, quando o indivíduo ele é absorvido e ele se transforma também em uma mercadoria, aí, meu amigo, ele é obrigado a se transformar no que os outros querem comprar. O ícone mais forte que eu trago como exemplo categórico disso é a figura do artista, aí o nome, né? O rei pop, né? Michael Jackson. Né? Quem era o indivíduo, a que ponto ele foi se transformando, e se nós olharmos aí, com muito respeito aos gostos de cada um, mas é um referencial imediato que tem também, eu estou aqui no estado de Goiás, e aqui vale a pena dizer, por favor, tá? Não pensem que aqui só tem sertanejo, porque não tem só isso não, viu, Luiz? Tem muito mais coisa aí, mas enfim, quando o indivíduo é absorvido para esse núcleo, como ele se transforma? Como ele se transforma, inclusive, no dizer, no apresentar, ele deixa de ser a si mesmo. E aí tem as lives. Isso me lembrei disso agora. Aí tem as lives que entram dentro do espaço íntimo dos indivíduos, onde eles se entopem de etílico e aparecem representações que não são tão agradáveis, tanto na verbalização, no comportamento e outros vícios que fazem parte do cotidiano. Das drogas utilizadas para aguentar essa falsidade hipócrita de uma vida vazia e representacional. Com todo respeito, cada um carrega o seu fardo, né?
Mas, mas é muito evidente esses elementos. Mas o peso que a gente na psicologia analítica utiliza, né, de você romper com a sua individuação para agradar um mercado que nunca está satisfeito, custa muito caro para onde ser humano. Aliás, a gente vê várias tragédias anunciadas com essa proposta, né? Karen, Luiz. Desculpe, era um complemento, né? Tanta coisa, assim, é muito isso a gente vê. E acho que quando eu falei identificação com pessoas, foi muito, o professor falou assim, nós vemos assim, eu preciso parecer com alguém. E isso, obviamente, que é inconsciente, né? Então, é interessante na música, né, ou na cultura em geral, quando você vê pessoas que buscam o seu espaço de forma linda e muitas vezes estão calados justamente por não seguir algum padrão que existe ou alguma pessoa. Porque, quando eu disse, até eu não falo nunca em política, mas eu vou citar, eu vejo que hoje as pessoas disputam pessoas, quando eu disse isso, né? Ou eu gosto desse ou daquele. E música também. Então, você vê um gênero sertanejo, onde vem uma produção que é uma indústria em que aquilo vende. E se eu saio daquilo, eu fico na geladeira. Nós temos músicos muito mais difíceis de trabalhar. Eu conheço bem esse mainstream. É impressionante como as pessoas pegam, as empresas, que são verdadeiras empresas, pegam o cara e transformam o cara num boneco mesmo. Você tem um dentista, eu vou investir 100 mil, porque você tem que ter o dente assim. Você tem um cara que vai operar a tua orelha, porque a tua orelha tem que ser assim. E você tem que cantar assim. E você vai ser isso, vai se vestir assim. E o cara que tem talento e sempre sonhou com aquele sucesso e tal, acaba indo e acaba virando o que você falou, que foi o que o Michael Jackson acabou virando. A busca incessante de ser alguém para ser aceito, alguém que seja aceito, né? Que nem ele sabia quem era. Professor, aconteceu comigo ontem. Eu fui comer uma porção de batata frita e parou um cara do meu lado, lá no barzinho lá que eu sempre vou, e o cara chegou para mim e falou: poxa, você que é o produtor musical, todo mundo fala de você, não sei o quê. O meu sonho é fazer um clipe, eu sou do forró, o meu sonho é fazer um clipe cheio de gostosa, numa mansão, com carro importado. Eu falei: o seu sonho é esse? Tá Não, fácil. eu estou disposto a pagar até 9 mil. Eu falei: cara, eu adoro, estou precisando dessas 9 prata, mas eu vou fazer uma coisa, eu não vou judiar você, não, porque o teu sonho não é esse. O teu sonho é ser um cantor. Se você quiser ser um cantor, eu posso te ajudar. Aí você vai gastar menos que 9 prata e vai ser um cantor. Acontece isso. As pessoas... Luiz, e só permitindo o adendo aí no que você está dizendo, e o pior desses elementos, além da estética, da apresentação, é que o indivíduo ele não pode mais falar o que ele pensa. Pelo risco de não ser uma mercadoria benquista e sofrer um cancelamento, né? E outra questão interessante que eu vejo com o Luiz, vamos ver se o Luiz concorda comigo. Né? Eu acho um barato esses programas aí de produção de talentos, né? Vou pegar o The Voice, né? Que eu acho legal, bonitinho. Mas outro dia, até uns 10 anos atrás, eu fiz um artigo falando, cara, o Chico Buarque não passava para a segunda fase, o meu Bob Dylan não ia nem para as eliminatórias. Imagina o Bob Dylan no The Voice, né? E aí você fala, cara, pô, a coisa é totalmente fora, né? Porque os caras que fizeram história, inclusive na música e na humanidade, não são esse padrão, né? Que eles não cancelaram em momento algum a sua própria identidade, né? Sabe, Jorge, com relação à música, a gente tem uma situação, a gente trabalha um cantor aqui, que é assim, um absurdo a voz dele. Foi sucesso nos anos 90, abertura de novela, o Edmo, e ele tem uma voz lindíssima, influência soul music, black music, e enfim. E aí, quando eu conversei com ele, a primeira coisa que eu falei foi isso, para trabalhar o marketing, a gente conversou e falou,
Eu disse, claro que você tem que ser vendável, mas eu não vou poder te ferir nunca. Eu não posso fazer, te colocar fazendo um sertanejo ou qualquer coisa. E aí a gente conversando, é engraçado isso, porque ele foi muito cancelado. Mas eu disse, Edmund, se a gente não achar o teu nicho, a gente vai ficar brigando o tempo inteiro e gastando esforços para te vender para pessoas que não querem te comprar. O problema é esse. Quando as pessoas compram usuários da internet, quando as pessoas fazem isso, você está multiplicando o nada, porque são pessoas que não vão te comprar. Na verdade, você tem 20. Por que não vender para esses 20? Esses não vão te cancelar. Né? O professor falou, começo Jorge falou, então, é essa que é a diferença, né? É você achar o teu nicho e mergulhar nele, porque você se fere demais. É muito difícil, né? Eu lembro que teve uma rádio que eu fui colocar, liguei e ele falou, o Edmund participou, esse cantor, porque era de black music. E eu disse, eu tenho um outro cantor compositor que é também de reggae. E ele disse, escuta, juro por Deus, eu ouvi isso, aqui é uma rádio de black music. Aí eu juro, para não cancelar outra pessoa, brincando, eu disse, aí eu olhei, estava o Luiz, mas o reggae veio da onde? Só para eu entender, porque eu acho que eu estou ficando meio... Aí eu fui cancelado por falta de conhecimento. Chega a ser, né? Muito louco, né? A falta é o que vocês falam, cultura, conhecimento, investir nisso, né? Exatamente, né? E o respeito à diversidade. E a gente está percebendo um cenário aqui que nós estamos falando mais ou menos a mesma coisa, com jeitos diferentes, que identidade é uma construção que ou você busca para ter sua individuação, ou você vai ter problemas, né? No meio musical a gente vê muito isso, que de repente você tem lá uma Marília Mendonça, né? Respeito, uma grande cantora, mas o que eu fico achando engraçado é que dá 40 iguais, que canta igual, que tem o mesmo trejeito de voz, aí chega num ponto que você não sabe mais ninguém que é quem, né? Você fala, uai, mas peraí, essa aqui não é a fulano? Não, essa aqui é a outra que apareceu, né? É a produção estandardizada em série, né, professor Sandro, né? E aí depois essa galera fica frustrada fazendo biquinho, chorando porque não virou nada, né? É uma coisa um tanto quanto complicada, né, Jorge? Eu fico imaginando uma Janis Joplin, num contexto aí, soltando aquela voz toda insana. Não ia passar no The Voice, a Ludmilla não ia Não, passaria deixar. não. Esse absurdo, né, de buscar a perfeição. Meu amigo, a perfeição ela não existe porque ela é uma ideia, ela é um conceito, né? Ela é um A, ideal, né? Uma vez que é a, ideal, meu amigo, nunca vai se realizar, porque se realizar é real, né? Deixa de ser ideal. Então, assim, estou só brincando com os conceitos aí, mas são coisas que a gente tem que parar para pensar. Essa cultura do cancelamento, ela mostra muito do nosso comportamento pérfido, né, Jorge? Pelo fato de que o indivíduo ele participa de um linchamento, estou falando de linchamento mesmo. Aí depois ele vai ser levado junto ao grupo para fazer uma cariação, uma verificação. Ele diz: não, eu não matei, eu só dei um chute, né? Não, eu não participo da violência, eu apenas vendo armas, não é? E nós estamos vendo muito isso nesse contexto de uma cultura também negacionista, né? Em que os indivíduos não assumem o comportamento sobre si, sobre a sua representação social, sobre a sua imagem e a capacidade de influência que ela exerce sobre os outros. E, por vezes, uma influência também pérfida, adoecida, e por que não dizer monstruosa, e faz com que ecloda dos indivíduos na própria sociedade esse comportamento, essa devolutiva, esse comportamento aí reativo, porque o cancelamento ele não é uma ação, ele é uma reação. E o próprio Titio Nietzsche já dizia que o rancor, o ódio, ele é a marca do fraco. Porque aquele que é rancoroso, aquele que tem ódio, que tem raiva, como a Karen estava dizendo aí, né? O ódio, assim, em relação a outras pessoas, ele é a marca exatamente do fraco. Porque não é aquele que consegue ter a dignidade para resolver as coisas no campo dialógico ou jurídico, ou seja, onde for.
E como ele é o fraco, ele é o indivíduo aí recalcado no seu sentimento, lhe sobra o quê? A dimensão reativa, o ódio. Aí no meu cantinho, no meu celular, no meu desktop, na minha máquina, nas minhas redes, mando eu. Eu sou o reizinho do meu espaço. E nós não percebemos o reduto de bestialidade que, por vezes, nós vivenciamos nas redes sociais, sem perceber o quanto dessa individualidade, desse individualismo, melhor dizendo, que escoa de maneira adoecida. Isso apenas desvela muito do que já estava da nossa sociedade e que agora, num momento de pandemia e numa vivência um tanto quanto virtual de existência, né, através das redes, esses elementos aparecem em maior evidência. É uma sociedade de fato, como eu já dizia Eric Fromm e tantos outros aí, vivemos uma sociedade adoecida, que debora a sociedade do espetáculo, esse elemento apenas da representação. Isso apenas vem à tona. É muito interessante, né? Nós que trabalhamos com a psicologia analítica, a gente fala muito de perda da alma, né? As pessoas hoje estão embotadas, né? Se ela der vazão para o espírito dela, muita gente no prédio que ela mora não vai gostar muito, não, porque ela vai ser ela, né? E aí, Luiz, deixa eu escutar esse grande músico, esse grande compositor, né? Eu estou aqui muito feliz porque o professor está falando coisas assim que são tão, apesar de eu não ter a sua expertise, professor, elas vão direto ao que eu penso, sabe? E eu fico impressionado, aí às vezes eu fico até com medo desse meu pensamento, assim, em querer ser tão, por exemplo, quando vai compor, quando vai tocar, quando vai expressar com respeito à minha história, com respeito às minhas influências, com respeito a tudo isso, que está acabando. As pessoas estão. É aquela cultura pop que você falou no começo ali, estão achatando tudo e falando assim, entubando, falando assim: tome isso aí, vota nesse aqui, faz isso aqui. Faz isso aqui. E, e aí, cara, onde é que vai parar? Como é que tira de uma grade curricular uma matéria tão importante que traz exatamente isso, né? O pensamento, né? O pensamento. Estão querendo transformar o mundo em quê? Essa que é minha grande questão, assim, sabe? Porque o mal ou bem, todos nós acabamos sendo um pouco cancelados. E acho que você podia até falar como for músico, né? Tua frente, assim, nos shows mesmo você percebe, né? Os pedidos. Não adianta, você vai tocar uma música assim, aí esquece, ninguém bate palma, ninguém quer ouvir, porque, né? É aquilo, né, Luiz? As pessoas estão entubadas, as pessoas estão engolindo o que está sendo servido por um ser enorme aí, sei lá, uma indústria, não sei o que é, um monstro. Um monstro está criando coisas e falando assim: toma, e é isso que tem para hoje, se tchau. Se você não tem uma cabeça legal como músico, você volta frustrado para casa, porque você é obrigado a ficar igual um boneco de verdade, porque eu vou no show de um boneco, toca aquela, tá? Aí toca aquela, você tem que tocar, porque o dono, né, do estabelecimento... Não, e pior do que isso, aqui em Goiânia a gente viu muito isso, essa onda começou em São Paulo, e eu até como músico tinha uma preguiça disso também, Luiz, que era aquela coisa do banda cover, né, cara? Eu não pensava. Aí o cara tocava todas as notinhas iguaizinhas, eu falava, cara, por que é aquela coisa, de um lado é legal, que você tem mais ou menos... Tudo bem. Exato, mas do outro lado é chato pra caramba, né? É chato. Eu gosto de tirar a música igualzinho, mas na hora que eu for interpretar com a minha cara. Não coloca então para tocar, né? Legal. Nós, na área da psicologia analítica, a gente chama isso de alma.
Aí E tá. pobre da pessoa que perdeu sua alma, né? Muito No Tem bom. meu, toda essa, né, como fala, sinergia, enfim, com a filosofia nesse ponto, né, que a é, gente fala. É isso mesmo. Né? no primeiro disco meu, tem algumas músicas que muita gente ouve e fala assim: nossa, o Frejá participou do teu disco, porque realmente o meu timbre é muito parecido com o do Frejá. E no encontro que nós tivemos, ele até brincou: ué, você sou eu? A gente cantou uma canção junto. Mas acontece que eu não imito o Frejá. Aí é que está a diferença. Quando eu vou cantar uma música do Frejá, que é um Tem cara que eu músicas gosto que. muito, eu canto, mas eu canto é o Luiz interpretando o Frejá, como é o Jorge interpretando o Pink Floyd. Não é o. Entendeu? E isso que é chato, essa chatice de você querer fazer tudo igualzinho. Mas o professor me impressionou muito quando você falou da coisa dessa cultura que achata tudo e te entrega. E toma aí, e seja feliz. Eu não vou ser feliz assim, não vai dar, não. Catiane, temos 10 minutos, é isso? Estamos no prazo? Isso mesmo, Jorge. 10 minutos. Ok, maravilha. Professor Sandro, Sim, Jorge. muitas provocações, né, da perda da alma, Sim, o sim, sim. rebaixamento do nível mental, que o Jung tanto fala, que é assim, fenômeno de manada, onde as pessoas não pensam, não raciocinam e começam a fazer qualquer coisa porque alguém decretou que era bonitinho usar a camisa cor de caqui, né? Então todo mundo tá de caqui, que lindinho, que legal. E ao mesmo tempo que se aparece alguém vestido de amarelo, você vai lá e fala, não quero você, porque você não sabe vestir caqui. E É. aí, professor? Você falou, Jorge, do rebaixamento. Eu vou promover agora um rebaixamento linguístico. Ou seja, está faltando as pessoas terem coragem para pagar, meu amigo, o tesão de viver. Está faltando, falando de forma elaborada, o que Nietzsche dizia da vontade de potência, o que vários outros indivíduos usaram outras nomenclaturas, né, na perspectiva, portanto, aí do âmbito do desejo. É preciso ter a coragem de reassumir, né, a nossa dimensão, né, junguianamente falando, aí da alma, assumir nossa identidade, nossa constituição como tais. E aí, Luiz, ter a coragem de se projetar na sociedade e falar, não, meu amigo, eu não estou aqui para te servir, não. Né? Eu estou aqui para tentar contribuir para uma composição cultural. Mas é um grande desafio. Vocês que lidam exatamente com arte, é um imenso desafio. Porque ao mesmo tempo que estamos contribuindo para algo novo, sem perceber, estamos reproduzindo a estética do mesmo. É um grande desafio. E assim, inevitavelmente, nos colocarmos aí sempre no fio da navalha, acho que isso é fundamental, né? Nesse sentido de permitir que as moiras nos beijem, né? Nos bafejem, né? Nas inspirações mais elevadas aí, para assumir uma real identidade. E quem diz também que essa real identidade não é uma composição histórica, por vezes, claro, com a minha história, com aquilo que me constitui e me constituiu, né? Mas que a gente tenha e possibilite viver isso com autenticidade, com a força do desejo aí, com a dimensão pulsional e nos projetarmos frente à sociedade. Ah, mas pode ser que os outros não gostem de mim. Tudo bem, a questão é, eu estou agindo de forma ética e coerente? E eu finalizo, Jorge, com a máxima kantiana, meu amigo, em que ele dizia, se o teu comportamento pode ser posto como regra universal, fique em paz. O fique em paz é por minha conta, tá? Ou seja, segue o fluxo, meu amigo. Se o teu comportamento pode ser posto como regra universal, você está agindo com uma ética e no imperativo categórico, no valor mais absoluto de comportamento frente à sociedade. Não é porque o outro está dizendo, é porque o valor da ação está endógeno, né? Ele é constitutivo na minha identidade. Meu amigo, isso é muito importante no momento atual, para todos nós, para mim em primeiríssimo lugar, para que nós possamos ser nós mesmos frente à sociedade e contribuir com as diferenças. Só existe a mesmice numa cultura tirana. E muitos querem instituir isso, tanto pela estética do mesmo, bem como também pela facilidade de gestão. Mas estamos aqui, nós somos resistência. É doloroso, mas é prazeroso pra caramba. Não, é uma
delícia, é maravilhoso, eu adoro. Né, é muito bom, até porque sem isso a gente perde exatamente aquilo que a gente tanto defende, que é a alma, né? Sabe? Nós precisamos dessa alma, dessa essência, dessa força de caráter, né? Até para poder, na estrutura da nossa identidade, falar, ó, peraí, você quer que eu seja a Maria louca, eu sou qualquer coisa, mas não sou ela não, né? Ela é outro departamento. Tu tá errando, não confunda alhos com bugalhos, né? Com todo respeito a todas as diferenças, mas vamos brincar de ser diferentes, né? Até para a gente não cair naquele erro tradicional que no passado aconteceu, de sair Chico Buarque ou seu Valença fazendo passeata contra a guitarra elétrica, né? E depois tendo que pagar mico, falando para a sociedade, oh, esse instrumento também tem coisa legal, né, Luiz? Não, deixa eu botar ele aqui na minha música também um pouquinho, né? Tadinho, falei mal dela, né? E aí, Luiz? Não, agora foi. Foi muito feliz, muito Muito isso contente mesmo. de estar participando aqui com vocês. Um grande prazer, professor, grande prazer. Já me alimentou bastante, hein? Me alimentou bastante Muito e bom. me deixou um pouco mais calmo. Ah, eu não sou tão ET. Então, e, Jorge, a importância dessa conversa para esses músicos e esse trabalho, ela é gigantesca, né? Porque a gente não consegue hoje ainda ir tão profundo, mas nas conversas, nos áudios e no movimento que está sendo feito, por mais singelo que seja, né? Porque a gente não tem tanto braço assim, a gente percebe isso. Tem pessoas que não ligavam, que a gente teve que ligar, porque não ligavam, porque tinham vergonha, porque não sabiam se a música podia, por conta do júri ser formado por, né, maestro e tal. Então, é muito importante a gente fazer o que a gente fala, né, essa voz ecoar. Eu acho que a gente consegue, né, contribuir muito aí. É mesmo. Só agradecendo, muito, muito bom. Não, maravilha. Ó, eu queria que vocês, nos momentos finais que nós temos aqui, vocês falassem, né, onde é que a gente acompanha esse festival que está acontecendo em 8 comunidades do Rio de Janeiro, né, que está com a gente também na campanha Pela Vida, onde é que a gente acompanha, o que que vocês estão fazendo? A gente conhecer os novos artistas, esse movimento cultural. Falar nisso, amanhã vai entrar o vídeo com o Instituto, hein? Os apoiadores. Oh, bom demais. Na página. Na página. Ah, o festival vai acontecer na página do Facebook, Vozes Caladas. Por que o Facebook? Porque é a mídia mais acessada dentro da comunidade. Mas também tem o Instagram e lá vão estar todas as músicas Isso, e todas as júri, informações. né? Lá tem o júri, a gente vai estar apresentando o júri, uma galera bem legal. E Vozes Caladas, não tem erro. Facebook e Instagram. Muito bom. Aí a gente vai replicar isso em todas as nossas redes sociais, vão fazer muito barulho. E esse projeto é maravilhoso, né? Grande prazer estar nessa parceria com vocês. Quero agradecer o Luiz e a Karen. Professor Sandro, suas palavras finais também, por gentileza. Jorge, Luiz, Karen, os demais colegas que estão aí, só gratidão da minha parte aí pela partilha e pelo compartilhamento aí, pela paciência de escutar a gente aí. E muito legal ter essa oportunidade de convivência, né? Ainda aqui no âmbito aí da virtualidade aí, as relações humanas acontecem, meu amigo, e elas ultrapassam âmbitos aí que a gente, por vezes, nem imagina. Energia chega aí, não chega, Luiz? É isso aí. Isso aí, isso é massa, isso é muito bom. Gratidão, Jorge. Obrigado aí. Quero agradecer ao professor Sandro, né, Sandro Ribeiro, aqui do Instituto Federal de Goiás, Luiz e a Karen, da Unturix, conectando pessoas e ideias, que estão com esse projeto maravilhoso aí, Vozes Caladas, e agradecer a todo mundo que está assistindo. Toda terça-feira a gente faz uma live de saúde mental, pegando temas da nossa atualidade, né, que eu acho que a gente precisa ter espaços como esse para integrar, discutir, agregar,
ter divergências, adora o seu Valença, mas ao seu tu pisou na bola, viu? Passeata contra a guitarra elétrica rola não. É bonitinho que depois ele retratou, correu atrás, chamou Depois Paulinho para usou pra tocar com caramba. ele. Hã? Depois usou pra caramba. Exato. Mas, galera, não vamos pagar mico, não. Vamos fazer as coisas direitinho, vamos ter alma, vamos ter identidade, para que a gente não precise cancelar os outros e, ao mesmo tempo, não seja cancelado. Valeu, gente. Muito obrigada. Valeu, muito Obrigado, obrigado. pessoal. Boa noite. Valeu aí. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.